Filhão, eu quero começar esse vídeo já com uma pergunta. Você vai fazer só o Enem ou você também vai fazer outros vestibulares? Porque se você tá pensando em fazer outros vestibulares, esse vídeo definitivamente é pra você. Fala, filhão, aqui quem fala, Melhor, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E como você pode perceber, a qualidade da câmera aqui, do vídeo deu uma mudada, a qualidade da voz deu uma melhorada também, o cenário tá ligeiramente diferente e... claro, tudo isso para você poder aproveitar o máximo do conteúdo desse canal. Então, aproveitando que eu tô investindo aqui na sua experiência, me ajuda, vai, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você me ajuda muito a continuar com esses vídeos aqui gratuitos para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode fazer para estudar para outros vestibulares e até mesmo outros concursos. Na verdade, eu vou te ensinar como é que você pode se preparar para absolutamente qualquer prova que você tiver que fazer na sua vida. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui vai ser de grandiosíssima ajuda para você. Eu vou te ensinar aqui as malícias do negócio, as melhores estratégias. E antes da gente começar, para eu entender como é que você tá nessa história, comenta aqui embaixo desse vídeo, hashtag só Enem se você só pretende fazer o Enem, ou então hashtag outras provas se você quer fazer outras provas além do Enem. Isso é só pra gente começar o vídeo aqui mais sintonizado, eu e você aqui, beleza? Filhão, a verdade é que não existe um segredo para você se preparar para as provas. Todas elas, de certa forma, cobram um conteúdo específico em um formato específico. Basta você se adequar a esse conteúdo cobrado e a esse formato que é apresentado a você. A questão é que o conteúdo cobrado ele varia de prova para prova, de vestibular para vestibular. Se você comparar o que é cobrado no Enem com o que é cobrado, por exemplo, em qualquer vestibular tradicional, você vai ver que pode ter ali uma ligeira diferença, principalmente se são vestibulares, por exemplo, de medicina, e aí eles começam a exaltar algumas partes mais relacionadas, por exemplo, à biologia, cobrar alguma coisa um pouco mais aprofundada, e o que vai mudar também de prova para prova é justamente o seu formato. Um exemplo, tem provas que vão pedir para que você leia uma obra literária em específico, por exemplo. Já outras provas podem ou não pedir que você leia uma obra literária em específico, então até pode pedir para ler uma outra obra literária. Esse é só um exemplo de como que as provas podem cobrar de forma diferente aí o conteúdo. E sobre o formato, a prova ela pode ser aberta, ela pode ser fechada, ela pode ser um pouco aberta e um pouco fechada. Dependendo do vestibular, você tem mais de uma fase também para fazer. Aí a primeira fase ela é completamente fechada, a segunda fase ela é aberta, tudo pode acontecer. E aí até mesmo dentro de provas fechadas, tem às vezes 4 alternativas para você marcar, às vezes tem 5 alternativas, como é o caso do Enem, por exemplo. Pode ser que os enunciados sejam maiores, pode ser que os enunciados sejam mais objetivos. A gente sabe muito bem que o Enem, por exemplo, ele gosta de colocar ali enunciados grandes, com uma pegada de interdisciplinaridade, ele sempre dá uma historinha, conta uma história ali, dá um contexto para você conseguir depois resolver, responder a questão. Agora, tem vestibular que é super direto, é super objetivo. Enunciado pequeno, pergunta direto e você tem ali algumas opções para marcar. E aí ou você sabe ou você não sabe, não tem muita enrolação. Além disso, tem prova que tem redação, tem prova que não tem redação. Quando tem, pode ser cobrado ali de você uma poesia, uma carta, um telegrama, ou então um texto dissertativo argumentativo, ou só um texto dissertativo. Enfim, tudo pode variar de prova para prova. Tem algumas até que eles nem especificam qual que vai ser a tipologia textual da redação e você simplesmente tem que estar preparado para todas. No caso do Enem, a gente sabe muito bem que é texto dissertativo argumentativo, mas tem alguns vestibulares que eles literalmente colocam lá quais podem ser as possibilidades, aí num ano é carta, no outro ano é texto dissertativo argumentativo e vai variando. E aí, nessa altura do campeonato, talvez você esteja se questionando, cara, eu tô simplesmente enrolado, porque se eu quero fazer várias provas de vestibulares específicos, provavelmente eu vou ter que estudar e me adaptar a esses conteúdos cobrados e esses formatos de prova. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Tô enrolado. E a verdade é que sim, se você vai fazer várias provas diferentes, vários vestibulares de faculdades diferentes, você realmente precisa se tornar especialista nessas provas. Mas a boa notícia é que eu tô aqui com esse vídeo para te ensinar como que você pode fazer isso de forma bem direta e objetiva. Vou te ensinar aqui a melhor estratégia para conseguir se preparar para qualquer prova que você queira fazer. E aí a gente precisa partir de 2 pontos que são os pontos principais para você conseguir se preparar. O primeiro ponto é o seguinte: todo
concurso, toda prova de vestibular tem um negócio que chama edital. E o segundo ponto é que toda prova que você for fazer de vestibular ou de concurso, ela não é a primeira edição. Teve essa mesma prova em anos anteriores. Calma que eu vou passar por cada um desses dois pontos para você entender exatamente o que eu quero dizer e como é que você pode extrair o máximo dessas provas e da sua preparação sabendo disso. Então, primeiro ponto, né? Eu tô falando que toda prova, todo concurso, todo vestibular tem ali um edital. E por mais que exista esse edital, são pouquíssimas as pessoas que pegam para ler esse edital. E a diferença já começa aí. Porque se você vai fazer uma prova em específico, seja vestibular ou seja concurso, qualquer prova que tenha um edital e você não lê esse edital, você já começou muito errado. Você começa atrás de todo mundo que leu. O edital nada mais é do que um manual da prova. Sabe quando você vai jogar um jogo de tabuleiro? Não tem lá um manual com todas as regras, você tem que ler para conseguir criar as melhores estratégias pro jogo, para saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer quando você está jogando aquele jogo. O edital é como se fosse o manual do jogo, o manual da prova. Porque é no edital que você vai encontrar quais conteúdos vão ser cobrados de você. É lá no edital que você vai encontrar quais obras literárias você tem que ler, caso existam. É lá que você vai saber qual que é o formato da prova, se é aberto, se é fechado, se são 4 alternativas, são 5 alternativas, se são algumas fechadas, algumas abertas. É lá que você vai saber o número de questões que a prova tem, a tipologia textual da redação que você tem que estudar para se preparar para fazer lá na hora da prova, o número de linhas que você tem que ter na sua redação e as orientações de uma forma geral da redação também, se precisa ter título, se não precisa ter, enfim. O edital te fala tudo que você precisa saber. O edital por si só é a maior bússola para te orientar, para te informar o que você precisa fazer, o que você precisa estudar, quais conhecimentos você precisa adquirir para conseguir fazer essa prova e tirar um bom resultado. Então a sua primeira missão, se você está se preparando para uma prova em específico de vestibular ou concurso, é leia o edital. Sem ler o edital você vai ficar simplesmente perdido e aí você já começa perdendo. E eu sei que é um pouco chato ficar lendo edital, mas a verdade é que lá tem muita informação importante, né? E a gente tem que ler para conseguir traçar a melhor estratégia. Então, cara, a questão não é que é chato, não é ser chato ou legal, a questão é que é necessário. Se você quer ter vantagem sobre seus competidores, sobre as outras pessoas que estão concorrendo ali às mesmas vagas que você, é bom você começar a fazer coisas que as outras pessoas não fazem. E o segundo ponto, eu quero que você pense aqui comigo. Qual que é a melhor forma de você conseguir se tornar especialista em algo? Seja se tornar um especialista em fazer uma lasanha, pintar quadros, jogar futebol, ou até mesmo se tornar especialista em fazer uma prova em específico. Porque você só vai se tornar especialista em fazer lasanha se você fizer muitas lasanhas. Você só vai se tornar especialista em pintar quadros se você pintar muitos quadros. Você só vai se tornar especialista em jogar futebol se você jogar muito futebol. E obviamente você só vai se tornar especialista em fazer aquela prova se você fizer aquela mesma prova muitas e muitas vezes. O motivo é simples, a prática leva à perfeição e ponto final. Você precisa praticar para conseguir se tornar bom exatamente naquilo que você se propõe. E eu te falei que o segundo ponto é que essa prova que você vai fazer, ela não é a primeira edição, ela não é a primeira aplicação na história. No ano passado teve, há 2 anos atrás também. Nos últimos anos essa prova foi aplicada provavelmente religiosamente. Então significa que você tem a oportunidade de fazer essa prova várias vezes antes de fazer a sua prova que vai acontecer nesse ano que você está se preparando para conseguir entrar em uma universidade. Já existem várias provas de edições anteriores disponíveis para você fazer download lá na internet, pegar, se debruçar, treinar, praticar bastante para você conseguir entender exatamente o que aquela prova vai te cobrar, o formato que ela vai exigir de você, o que ela vai exigir de você, o que você faça ali no momento da prova quando realmente estiver valendo. Você consegue entender que fazer prova antiga é o que vai te tornar especialista em uma prova em específico? O edital vai te dar orientações, vai te explicar as regras do jogo e a partir dessas orientações você vai saber exatamente o que estudar e qual estratégia você vai adotar para se preparar para aquela prova. E fazer provas antigas é o que vai te dar a experiência prática para entender exatamente como que é jogar aquele jogo. É muito simples. O edital te dá o direcionamento e provas antigas te permitem treinar bastante, praticar bastante para você se tornar o verdadeiro especialista naquela prova. Quanto mais provas antigas você fizer, mais bem preparado você vai estar e mais à frente dos outros candidatos também você vai estar. E aí, dependendo do vestibular que você vai fazer, além das provas antigas, pode ser que já existam simulados. Quando o vestibular ele é muito famoso, por exemplo,
pega uma FUVEST aí, você consegue encontrar na internet vários simulados de provas como a FUVEST ou de outros vestibulares. Isso significa dizer que existe ainda mais um acervo de questões, um acervo muito grande de questões naquele formato que costuma ser cobrado na prova que você está se preparando. Quem sai ganhando com isso, obviamente, é você, porque agora você tem a oportunidade de treinar mais e se tornar um mais especialista ainda. Não é à toa que no caso do Enem, eu sempre falo que você tem que fazer questões no modelo Enem e tem que fazer bastante simulado. Para você ver, o Enem é o maior vestibular que existe no país e você consegue encontrar simulado do Enem para todo lado, porque é um vestibular muito notável. Existem outros vestibulares também que são notáveis e você pode encontrar outros simulados, bancos de questões para você resolver. Não tem jeito. O caminho é você entender exatamente como é que aquela prova funciona, para você se preparar com estratégia e praticar bastante, treinar bastante para se tornar o especialista que você precisa ser para conseguir garantir a sua aprovação em uma universidade ou até mesmo em um concurso. Se você seguir esse caminho que eu tô te falando aqui, seguir essa estratégia, eu tenho certeza que você vai tirar de letra qualquer prova de vestibular ou qualquer prova de concurso que você queira fazer. Agora, olha no meu olho e responde. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, então vamos lá, demonstra que você gostou de verdade, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso me ajuda demais, e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau!